Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Adriana Soriano, dirigente do Centro de Umbanda Baiana Saensaias e Erechiki. E hoje vamos falar um pouco, conversar bastante aí sobre sincretismo. Então vamos entender como é que surge a Umbanda com as imagens dos congares de uma forma tão misturada. A gente pode observar dentro no congá que nós temos imagens de negros, de orixás, de índios. E nós cultuamos e entendemos dessa maneira o sincretismo, mas foi através dos negros africanos que tudo isso começou. Quando a escravidão já existia na África, antes dos navios negreiros chegarem e aportarem na costa africana, para trazerem esses negros para trabalharem em solo brasileiro. Eles então vêm de várias regiões, dentre elas Moçambique, Madagascar, Senegal, Minas, Angola, e vêm todos misturados. Se encontram na senzala para então ter uma explosão cultural. Cada um falando uma língua, cada um tendo um costume e cada um cultuando o seu orixá. E então na senzala começam a ter as trocas e os conhecimentos de orixás. Se determina os dias e os cultos que haviam de forma organizada. Inclusive alguns estudos mostram até que se elegiam um zelador de santo na própria senzala, para que ele organizasse então toda essa movimentação, toda essa divindade, essa manifestação que existia para cultuar as divindades. Mas essa manifestação não podia ser de maneira tão clara, porque o senhor e a sinhazinha, na verdade os portugueses, trazendo sua religiosidade tão católica, não permitiam que isso pudesse acontecer. De forma muito inteligente, então, os escravos pedem e aceitam os presentes que o senhor e a sinhazinha traziam na forma de imagens de santos católicos. Então ali se colocava um santo católico e dizia que estavam cultuando aquele santo católico, mas na língua raiz deles. Então começava a surgir o candomblé no Brasil. E dessa maneira o sincretismo vai crescendo e vai se expandindo, de forma que cada imagem era uma maneira de se representar um orixá. Como exemplo, São Sebastião, a imagem de São Sebastião era cultuado como Oxóssi. Alguns lugares, nos dias de hoje, na Bahia, por exemplo, Oxóssi é São Jorge. Mas aqui no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, é cultuado Oxóssi como São Sebastião. E assim, cada imagem levava um orixá. Mas para eles, orixá era orixá. E santo católico era santo católico, que também tinha a sua história, que trazia todo o seu conhecimento e trazia toda a sua espiritualidade. São coisas diferentes, mas que para um determinado momento precisou se aproximar para que pudesse então haver a manifestação espiritual dos negros africanos e de todos os seus descendentes que ali vinham. O candomblé permanece nessa forma de cultuar a divindade do orixá. E as suas nações, de acordo com que cada região veio, de cada pessoa que veio de cada região da África, vem na nação Queto, Angola, Nagô, Jeje, e vai cultuar os seus orixás de acordo com sua cultura.
eles entre eles conseguem perceber as diferenças através do toque, através de um canto, através de uma língua. Mas para nós entendemos que é um candomblé. E quando vem então para a Umbanda, os nossos altares tem muita presença do cristianismo, tem muita presença dos índios, tem muita presença dos negros. E aí é nesse sincretismo, nessa mistura toda, que nós então entendemos que para nós, na Umbanda, não é o orixá. Para nós, na Umbanda, são os caboclos, são os pretos velhos, são os baianos, são as crianças, são as caboclas, são os boiadeiros. E é na Umbanda, então, que a gente percebe justamente tão presente esse sincretismo. Não mais precisamos fazer substituições, porque podemos sim homenagear, cantar, rezar como o próprio cristianismo católico ensina. Em alguns centros ainda as rezas muito presentes. Em nossa casa a gente não tem tanto esse costume, esse hábito. Rezamos muito aquilo que a Umbanda nos traz. A prece de Cáritas, o Pai Nosso e a Ave Maria na Umbanda, o Credo na Umbanda, a oração de São Francisco de Assis, que é um santo católico, mas que também entendemos o seu sincretismo dentro da linha do Oriente. Então esse sincretismo, só para a gente deixar bem claro, foi a maneira que primeiramente os negros africanos tiveram a forma de cultuar os seus orixás, para que fossem então respeitados e permitidos que houvesse a sua manifestação espiritual. E quando nós estamos na Umbanda, nós entendemos que é apenas uma representação. Vamos falar um pouco de cada um deles. Na Umbanda, na nossa casa, isso varia, isso é tão bacana dentro do Brasil, porque de estado para estado existem diferenças e nós temos que respeitar. Aqui eu estou em São Paulo e na nossa casa nós entendemos que a imagem de São Jerônimo é Xangô, que a imagem de São Sebastião é Oxóssi, que a imagem de Iemanjá é Iemanjá, uma das poucas imagens que não há sincretismo. Iemanjá é Iemanjá. Nossa Senhora Aparecida é Oxum. Santa Ana, que é a mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus Cristo, é Nanamburoquê. Para nós entendemos que Oxalá é Jesus Cristo. Nós também temos como sincretismo a imagem de São Cosme e São Damião, embora saudamos São Cosme e São Damião, mas os Ibejes. Nós também entendemos a questão de Nossa Senhora Aparecida, Oxum. Temos também o Baluaê ou Omolu, Chapanã, em outras nações também reconhecidas. Nós temos como São Lázaro, mas também como São Roque. Então o sincretismo traz essa mistificação, essa raiz, essa questão toda tão particular e tão enraizada na presença de uma herança deixada pelos africanos aqui no Brasil. E assim a gente segue trabalhando e entendendo que quando um caboclo vem bradar no terreiro, ele pode representar a força de Xangô, a força de Oxóssi, a força de Ogum, a força de Iemanjá, uma cabocla, a força de Oxum. Então os caboclos, que é a representação muito forte
da nossa cultura brasileira, a nossa cultura indígena muito presente. Os chocalhos que eles trazem, a bateção de folhas que os caboclos realizam, também é de uma raiz africana, aonde o Sanho, o orixá, tem toda a sua representação dentro das ervas, dentro das árvores e com todas as suas folhas, faz a limpeza e o descarrego de todos aqueles que buscam uma bênção a esse orixá. Então, dentro da nossa Umbanda, cada entidade, cada linha de trabalho que vem trabalhar na nossa casa, em todas as casas, sejam elas os caboclos, os boiadeiros, os pretos velhos, não é? Quando a gente vê um preto velho riscando ali seu ponto, não é? E a gente vai conversar com eles, muitas vezes eles trazem a força de um orixá, o orixá de Xangô, o orixá Ogum, o orixá Obaloaê. Quando nós ouvimos um choro de uma sereia, o cantarolar de uma sereia, sabemos que ali tem a presença forte da nossa mãe Iemanjá. Quando uma cabocla que se movimenta muito pelo terreiro, que chacoalha muito seus braços e muitas vezes brada fortemente, temos ali algumas vezes as caboclas que vêm trazendo a energia e toda a força de Mamãe Iansã. E assim a nossa Umbanda cresce, se fortalece dentro desse sincretismo maravilhoso. Tá certo? Então é isso, fico por aqui. Se gostou, deixa seu likezinho e faça seus comentários abaixo do vídeo para que a gente possa interagir melhor. Tá joia? Que todos tenham uma abençoada semana, de muita luz, de muita paz, guiadas por nosso Pai Oxalá e protegidas pelo nosso Pai Obaloaê. Axé.